Lapso e nós vamos falar agora sobre mais informações do gabinete do Alexandre de Moraes, hein? Olha que coisa curiosa. Vocês lembram do vaza-toga, né? Que o Glenn Greenwald vazou alguns documentos, né? Algumas conversas de WhatsApp que vazaram lá do gabinete do STF, que mostravam os absurdos de como é que era feita a censura no TSE nas eleições de 2022, né? Pois é, um monte de bomba ali, coisa e tal, coisas realmente absurdas, coisas que vão ser muito úteis agora, porque quando você estiver realmente nos organismos internacionais, quando você estiver discutindo penas contra o Alexandre de Moraes, esse tipo de coisa tem que vir à tona. Isso mostra o quanto era arbitrária a censura do Alexandre de Moraes aos bolsonaristas, né? Só que agora está surgindo mais coisa. Eu não sei se é dos mesmos 8 GB teve acesso, ou se algum outro vazamento. O que a gente sabe que aconteceu é que o Alexandre de Moraes fez alguma ameaça à Folha de São Paulo, alguma ameaça ao Glenn Greenwald, e parece que a Folha medrou. Não saiu mais nada do vaza-toga por lá. Mas agora a revista Oeste colocou algumas informações aqui bastante interessantes. Olha só que coisa, né? Temos novos vazamentos, temos uma nova vaza-toga. Tem um documento do juiz auxiliar do Alexandre de Moraes que fala sobre edição de imagens do que eles chamaram de baderna na Praça dos Três Poderes, né? E tem uma outra imagem aqui que sobre o juiz ter se confundido com as pessoas nos inquéritos lá do 8 de janeiro, que ele está tendo que fazer a toque de caixa, um monte de gente. Outro absurdo completo que fere o devido processo legal, né? Veja, existe um motivo pelo qual o juízo correto para esse tipo de coisa seria na primeira instância. Porque você distribuiria todas essas pessoas que supostamente atacaram prédios do governo lá em Brasília, você distribuiria isso para vários milhares de juízes no Brasil. E aí ia entrar no modo de cada vara. O Alexandre de Moraes pegou tudo para ele. É uma carga monumental de trabalho. Nesse caso, isso prejudica a defesa dos acusados, porque os juízes, né, os juízes auxiliares do Alexandre de Moraes não têm capacidade de lidar isso. Então, são dois absurdos aqui que vazaram agora da revista Oeste e que é bom prestar atenção, que a gente vai precisar desses argumentos nessas ações contra o Alexandre de Moraes. Essa notícia foi sugerida por Viu Peter entrando no Cine Iris, O Direito Não Existe no Brasil e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a coisa, né? Vamos ver esse primeiro caso aqui, ó. Em troca de e-mails entre assessores do gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, o juiz auxiliar Leonardo Fernandes aventou a hipótese de editar vídeos e imagens relacionadas ao inquérito 4922, que é o caso lá que investiga os responsáveis pelo 8 de janeiro, né, pela baderna lá no 8 de janeiro. Documentos em posse da revista Oeste mostram que o gabinete do ministro se mobilizava para encontrar provas em julho daquele ano, quando a denúncia já havia sido oferecida aos investigados. Olha que coisa absurda, né? O STF já tinha denunciado um monte de gente, em tese, desculpa, a PGR já tinha denunciado um monte de gente, as denúncias já tinham sido aceitas pelo STF, e, no entanto, o pessoal continuava procurando prova. Que história é essa? Você só oferece a denúncia depois que você já fez a investigação do caso. Você já tem os indícios de materialidade e autoria do caso, né? Então, em julho de 2023, o pessoal ainda estava procurando provas ainda, mas já tinha um monte de gente denunciado. Olha que absurdo. De novo, essas imagens aqui, esses documentos em posse da Oeste, a gente não sabe como é que a Oeste conseguiu isso. Pode ter sido o mesmo vazamento do Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald vazou de novo aquilo ali para a Oeste, pode ser isso. Pode ser um outro vazamento totalmente independente. Olha aquilo que eu falo para vocês. A bolinha do Alexandre de Moraes estourou. Aquela bolinha do pessoal que ficava do lado dele ali. Isso, Xandão! Vai lá, Xandão! Prende os bolsonaristas, Xandão! Você tá salvando a democracia, Xandão! Esse pessoal já tem gente ali querendo se afastar dessa história e talvez já tenha gente querendo pular fora do barco completamente. Então pode ser que isso aqui seja um novo vazamento, uma nova vaza-toga. Isso é uma coisa muito positiva, porque vai reforçar os argumentos que a gente tem contra o Alexandre de Moraes. Veja, o que o Alexandre de Moraes faz é errado em inúmeros níveis, né? Como eu já falei para vocês, desde o início desse processo todo, com o inquérito das fake news lá de 2019, tudo que se seguiu daí já é um absurdo que deveria ser extinto sem nenhuma consideração, nulo de pleno direito, tudo que foi gerado a partir daí. Mas é muito pior quando você começa a ver como é que as coisas funcionavam de fato, né? Então, por exemplo, o caso da lava-toga, que foi exposto pelo Glenn Greenwald na Folha de São Paulo. Você via ali uma situação em que
Claramente não havia uma separação de poderes ali no TSE. O TSE simplesmente, o Alexandre de Moraes dizia, ó, procura coisa sobre esse cara aqui. Entenda, o juiz, o cara que deveria ser imparcial, o cara que vai julgar o caso, falava assim, não, procura alguma coisa sobre esse aqui, porque eu quero censurar ele. Olha que lógica tem isso. E pior, né, os outros juízes auxiliares falando que não, queremos censurar a Revista Oeste. Acho que foi com a Revista Oeste que aconteceu isso, né? Mas eu não encontrei nada, que não tem nada na Revista Oeste. Não, mas seja criativo, use a sua criatividade, ache uma frase mais ácida, alguma coisa assim. Olha o absurdo que foi isso, cara. Olha que falta de respeito com o direito, falta de respeito com a instituição. O pessoal, o Alexandre de Moraes, enche a boca para dizer que não, porque há desrespeito com o STF, que estão atacando o STF. Eu digo para você, ninguém atacou mais a reputação do STF que o senhor Alexandre de Moraes. Ele que destruiu a reputação do STF com esse tipo de besteira que ele está fazendo, supostamente para, entre aspas, salvar a democracia. Lembra do que eu falo para vocês? Todo, entre aspas, salvador da democracia é, por definição, um ditador. A democracia é o império das leis sobre os homens. Se você tem um homem que fala assim, não, vou torcer essas leis aqui, ó, vou dar uma envergada aqui no devido processo legal, porque eu preciso proteger todo mundo do Bolsonaro. Você já acabou com a democracia, você não está salvando a democracia, você é um ditador. Enfim, a Revista Oeste, então, encontraram aqui ó, uma troca de e-mails no dia 7 de julho de 2023. De novo, não sabemos a origem desses documentos que estão com a Revista Oeste. É uma coisa bem interessante. Por que eu digo isso? Porque pode ter muito mais coisa aqui. De onde veio isso, pode vir muito mais coisas para incendiar essa posição do Alexandre de Moraes, né? Leonardo Fernandes encaminhou um link em que colegas deveriam disponibilizar os vídeos e as imagens relacionados ao inquérito. E acrescentou a seguinte frase: quando concluído, peço que informem para fecharmos a possibilidade de edição e disponibilizarmos nos processos. Então, repara, ele estava querendo que o resto do pessoal que estava trabalhando com ele, era uma equipe grande, porque afinal eles denunciaram não sei quantas mil pessoas pelo 8 de janeiro, eles queriam que o pessoal colocasse os vídeos lá no negócio, né? E muita gente pode ter alterado os vídeos, né? Ele está deixando claro aqui, para a gente fecharmos a possibilidade de edição. O que ele quer dizer com isso? Provavelmente calcular um CRC32 ou algum outro hash, assinar digitalmente os arquivos de forma que ninguém possa mais mudar. Mas é lógico, você faz isso porque antes disso você pode alterar esses artigos. Veja, já é um absurdo, o pessoal está colhendo prova nessa situação, nesse momento, né? Porque, em tese, o pessoal já tinha sido denunciado, já estava todo mundo correndo com os processos no STF. Como é que pode isso? Se ainda estava investigando as pessoas, né? E depois, o outro grande problema é isso, né? Essa investigação no atacado do problema. Que, de novo, eu já falei para vocês, a questão do crime multitudinário que foi aplicado pelo STF não é uma coisa totalmente exógena, não. Isso existe. Em direito se aplica, sim, o conceito de crime multitudinário, principalmente para crimes de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque é briga de torcida, é o pessoal que saiu no tapa no bar, a culpa é de todo mundo, tá todo mundo junto naquela confusão ali, não tem como separar a culpa de uma pessoa da outra. Mas você não aplica esse tipo de conceito num crime sério como é esse crime teoricamente, né, tentativa violenta contra o Estado de Direito, né, o golpe de Estado, esse tipo de coisa, você não aplica crime multitudinário. As pessoas têm que ter suas condutas isoladas, você tem que saber exatamente o que cada pessoa fez. Só que isso seria impossível para o STF fazer. E, de novo, o grande objetivo do STF era fazer um julgamento show, era dar uma lição no povo brasileiro, não é fazer justiça. E isso é um absurdo completo, né? Aqui, ó, segundo as investigações sobre esse caso, afirmo categoricamente que todos os processos de 8 de janeiro são nulos, salientou um dos advogados sob condição de anonimato. A parcialidade do jogador torna os atos nulos, torna nulos os traços processuais, pois o ministro atuou como investigador, acusador e juiz ao mesmo tempo, caracterizando-se um tribunal de exceção. Exige-se a responsabilização dos envolvidos, ou seja, tem que ter cadeia para o Alexandre de Moraes e para todo mundo que estava envolvido nessa história, né? Na mesma linha, diz o advogado constitucionalista, o André Marsiglia, que uma prova editada é uma prova criada. Ou seja, além disso, pode caracterizar a adulteração de documento, o que é crime. Se for público, mais grave ainda. Ou seja, esse tipo de informação aqui é crucial. Lembra, esse caso não acabou não, tá? Esse caso por muitos anos vai ser discutido no Brasil, por muitas décadas talvez. Em algum momento no futuro, Alexandre de Moraes vai pegar cadeia pelos crimes que ele está cometendo, entre aspas, salvando a democracia, né? Outro caso que surgiu também aqui no Oeste foi justamente aqui, ó, nessa sexta-feira, dia 6, durante uma audiência de um réu no 8 de janeiro, o juiz auxiliar André Tudisco, do gabinete do Alexandre de Moraes, revelou estar analisando processos referentes ao protesto a toque de caixa.
Estou fazendo a toque de caixa, estou até me confundindo, disse o magistrado ao errar o nome do manifestante Silvio da Rocha Silveira. Olha o absurdo, o próprio juiz reconhece que está fazendo a toque de caixa e que errou o nome do réu. Se esse cara está fazendo as coisas a toque de caixa e na audiência errou o nome do réu, o que garante que ele não fez lambança em outras provas, em outras partes do processo? E esse processo é todo nulo, joga isso tudo no lixo. Não tem nenhuma condição de aproveitar nenhum ato processual. Eu digo para vocês, pega o inquérito das fake news, dali para frente é tudo nulo, não tem mais nada decidido no STF que tenha validade legal de fato. E eu tenho certeza que um dia isso vai prevalecer. Não é possível, porque senão acabou o direito no Brasil, acabou todo o devido processo legal no Brasil, né? Então, é uma situação complicada. Olha só, Alexandre de Moraes pauta 57 processos sobre o 8 de janeiro. Não, é tudo no atacado, é um monte de gente. De novo, não deveria ser assim. Esse pessoal não tem foro por prerrogativa de função, não deveria estar sendo julgado no STF, né? Isso aqui vai dar problema para o Alexandre de Moraes mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final.